Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito das funções inversas, ou seja, o que é a inversa de uma função, beleza? Bom, para a gente poder falar de função inversa, a gente precisa antes dos conceitos de funções injetoras e funções sobrejetoras. Então eu vou revisar rapidamente aqui, né, o que significa uma função ser injetora e o que significa uma função ser sobrejetora, né? Então, conforme vocês podem ver no slide aqui, a gente diz o quê? Que uma função f ela é injetora, né? Uma função f aí definida de a em b, né? Onde b é o a vai ser o domínio dessa função, b vai ser o contradomínio, né? E a gente diz que uma função é injetora se sempre que você tiver dois elementos diferentes no domínio, esses elementos estiverem associados a elementos também diferentes lá na imagem, no conjunto contradomínio, né? Ou no conjunto imagem, né? Porque os f's de x, né? Eles compõem ali o conjunto que a gente chama de conjunto imagem. Ou de maneira equivalente aí, né? Sempre que você tiver f de x igual a f de y, necessariamente você tem que ter o x igual a y. Então, essa é uma caracterização equivalente para o que significa uma função f ser injetora, né? Então, só para abrir aqui, então, o conceito de função inversa, né? Como eu comentei, a gente precisa de primeiro aí você precisa ter as funções injetoras, né? Que significa o quê? Que elementos diferentes no domínio estão associados a elementos diferentes na imagem, né? Se você tiver, por exemplo, então aqui, né? Considerar aqui o diagrama aqui, o conjunto A, aqui o conjunto B, e você tiver uma função f que sai de A em B, né, de tal forma que você tem elementos aqui que estão associados a elementos lá do outro lado, né? Então veja que se você pegar x diferente de y aqui no domínio, quando você olhar lá no contradomínio, o f de x e o f de y também serão elementos diferentes. Né? Então esse exemplo aqui, né, é um caso em que você tem aqui, digamos, a função injetora, né? Aqui f é injetora, né? Numa função que não seria injetora, você teria algo desse tipo aqui, ó. Vamos pegar aqui agora uma função, digamos, g, que sai de um conjunto A num conjunto B, ok? E digamos que você tem a seguinte situação agora, né? Você tem isso daqui, ó. Você tem elementos chegando lá. Então imagina que esse ponto aqui seja um ponto x, esse ponto aqui seja um ponto y, ok? Veja que nesse caso aqui, tanto o ponto x quanto o ponto y chega num único ponto lá no conjunto B. Né? Então você tem o quê? Você tem x diferente de y, porém, aqui nesse ponto você acaba tendo o quê? Você acaba tendo g de x, né? Igual a g de y. Então você tem pontos diferentes sendo levado em pontos iguais. Isso não pode acontecer para a função ser injetora. Para a função ser injetora, sempre que x for diferente de y, o f de x tem que ser diferente de f de y. E isso tem que valer para todos os pontos do domínio xy. Beleza? Então esse exemplo aqui ilustra. Nesse caso aqui, então, g não é injetora. Injetora, né? Em termos de exemplo, né? Em termos de exemplo, a gente pode ter aqui, por exemplo, né? Se você pegar aqui a função f igual a x quadrado, né? Essa função ela não é injetora. Não é injetora. Por quê? Porque você consegue achar pontos aqui, digamos, x e consegue achar pontos aqui y de tal forma que quando você projeta aqui na imagem esses pontos aqui, você tem f de x igual a f de y. Então, vê claramente aqui você tem x diferente de y. Contudo, quando você analisa aqui na imagem, né, que é no eixo y, você tem o quê? Você tem f de x igual a f de y. Né? Por exemplo, se eu pegar x igual
a 2 e eu pegar y igual a menos 2, né? Claramente a gente tem x diferente de y, né? Porém, se eu calcular aqui o f de x, eu vou ver que isso aqui é o f de 2, que dá 4. E se eu calcular aqui o f de y, isso aqui é o f de menos 2, e menos 2 ao quadrado também é 4, né? Então, veja que x é diferente de y, porém, f de x e f de y deu 4, ou seja, eles são iguais, né? Então, essa função aqui ela não é injetora, né? E um exemplo que você teria de uma função que é injetora, né? Um exemplo de uma função que é injetora, você pode pegar a função exponencial, né? Que está definida em todos os reais, assumindo valores aí no intervalo 0 e infinito, né? Que a cada x, você associa a função exponencial de x, né? Que é o famoso aí e elevado a x, né? Então, se você observar o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função, ele faz isso daqui, né? Ou seja, sempre que você fixar um x, esse valor vai estar associado ao único ponto ali, que é o e elevado a x, né? E se você pegar um y aqui diferente do x, você vai ter aqui um e elevado a y no eixo x, e sempre, né, para essa função aqui, sempre você vai ter o e elevado a x diferente do e elevado a y quando o x é diferente de y. Então, não tem a possibilidade aqui de dar, de você ter x diferente de y e ter e elevado a x igual a e elevado a y. Okay? Então, esse aqui é um exemplo que a função é injetora. Esse aqui é injetora. Okay? Um outro conceito que a gente precisa para falar de função inversível é o conceito de função sobrejetora, né? Então, se você tem aí uma função f de a em b, né, a gente diz que ela é sobrejetora se todo elemento do contradomínio está associado via função a elementos do domínio. Ou seja, pessoal, no contradomínio da função não pode sobrar elementos, né? Todo elemento tem que estar associado aos elementos, todo elemento do contradomínio deve estar associado aos elementos do domínio. Se a gente considerar que o conjunto imagem são os elementos, é o conjunto formado pelos elementos do contradomínio que estão associados a elementos do domínio, então quer dizer o quê? Se a função é sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio. Ou seja, não pode ter elementos no contradomínio que não estejam associados a elementos do domínio. Então, né, para a função ser sobrejetora, todo elemento do contradomínio está na imagem. Já uma vez aí que a imagem é o conjunto dos elementos no contradomínio que estão associados a elementos do domínio, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, aqui, digamos, um conjunto A, um conjunto B, né? Considerar aqui uma função f que sai de A e chega em B, por exemplo, né? E faz isso daqui. Leva esse elemento nesse, esse nesse, esse nesse. Então, essa função não é sobrejetora. Por quê? Porque tem um elemento aqui que está sobrando, ó. Tem um elemento que tá sobrando, que não tem ninguém no domínio sendo associado a ele, né? Então, nesse caso aqui, a gente diz que f não é injetora. Ok? Ou se você observar, né, quer dizer o quê? Que existe um y aqui no B, que é o contradomínio, né? Que não está na imagem, né? Onde a imagem seria o conjunto formado aqui por esses elementos aqui, né? Esses elementos formariam o conjunto imagem, né? Então, você vê claramente que a imagem não é igual a B, né? Tem um elemento que sobra ali. E já para a função ser... aqui, desculpa, aqui não é injetora, não é sobrejetora, tá? Ela não é sobrejetora. Ela é injetora por quê? Porque esse x é diferente de y no domínio, claramente os f de x lá são igual. Você não tem dois elementos sendo associados a um lá no contradomínio, né? Então, nesse caso aqui, a função não é sobrejetora. Se eu considerar agora que uma função g, né, definida aqui do conjunto A até um conjunto B, né, onde a função faz, por exemplo, isso daqui,
Então, leva aquele elemento lá, leva esse nesse e esse nesse aqui. Essa função g é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque todos os elementos do conjunto B recebem elemento lá do conjunto X. Não tem nenhum elemento do B sobrando aqui. Ou seja, todo elemento do B está na imagem da função. São elementos que são recebidos pela função lá do conjunto domínio A. Né? Nesse caso aqui, né, como eu tenho dois x diferentes de y aqui, sendo associado a um único elemento, essa função não vai ser injetora. Então, ela é sobrejetora, porém, ela não é injetora. Nesse caso aqui, ela é injetora, embora não seja sobrejetora. Então, uma função ela pode ser injetora sem ser sobrejetora, ela pode ser sobrejetora sem ser injetora, ela pode não ser nem sobrejetora e nem injetora, né? Se você tiver uma função h aqui, por exemplo, né, que sai aqui, vamos pegar aqui um conjunto A, vamos pegar aqui um conjunto B, né, e pega uma função h que sai de A e chega em B, né, que faz isso daqui, por exemplo, ó. Né, suponha que essa função, esse elemento esteja associado àquele, esse elemento esteja associado àquele também. Você tem um elemento ali, não precisa desse elemento aqui, e você tem isso daqui, por exemplo. Então, essa função aqui, ela não é injetora, porque você tem x diferente de y sendo levado num único cara lá, né? E essa função não é sobrejetora porque você tem elemento sobrando aqui. Okay? Então, ela não é sobrejetora. E essa função também não é injetora. E claro, você pode ter a função que é sobrejetora e injetora, né? Você pode ter, por exemplo, uma função... vamos pegar aqui um conjunto A, um conjunto B. Você pode ter uma função R que sai de A em B, né? Que faz algo desse tipo aqui, ó. Então, que associa sempre... Então, veja que essa função aqui, né, ela associa para cada elemento, se x é diferente de y no domínio, então o f de x é diferente de f de y lá. Então, ela é injetora. E, claro, né, essa função aqui não sobra nenhum elemento no B. Então, essa função R é injetora e R é sobrejetora. É uma função que é injetora e sobrejetora. E o que acontece, né? Se a função é injetora e ela é sobrejetora, a gente dá um nome para ela, né? Essa função vai ser chamada de bijetora, né? Então, nesse caso, quando a gente junta essas duas coisas que acontecem, a gente diz que a função R é bijetora, ok? E o conceito de função bijetora é importante, né? Ou seja, a função ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo é importante. Por quê? Porque a gente vai ver que essas funções bijetoras são exatamente as funções que são inversíveis e possuem inversas. Okay? Como eu quero falar de funções inversas, então é importante a gente ter um critério que caracteriza as funções que são inversíveis, que vão ser exatamente as funções que são bijetoras. Então, se a função é bijetora, ela é inversível, existe uma inversa. E se a função é inversível, você pode saber que ela é também, você consegue justificar, provar que ela é uma bijeção. Beleza, gente? Então, vou falar aqui agora de função invertível. O que é uma função invertível? Invertível ou inversível. Em geral, é usual você utilizar aí essas duas noções, essas duas palavras empregadas para referir uma função que é invertível, né? Invertível ou inversível. Beleza?
E a gente vai considerar aí f uma função de a em b. A gente diz que f é inversível, né? Se existe uma outra função que não é a f, ok? E essa função ela vai ter que necessariamente sair de b em a. Então, se f sai de a em b, se você está procurando uma inversa para essa função, né? Vamos chamar aqui de função g no primeiro momento, essa função tem que sair de b em a. Então, o que é o contradomínio da f vai passar a ser o domínio da b, né? E o que é a imagem, o que é o domínio da f vai passar a ser a imagem da g. Então, a função é definida de trás para frente, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar na noção ali de domínio e contradomínio, né? E claro, essa função g que tem que sair do contradomínio da f e chegar no domínio da f, né? Essa função tem que cumprir uma série de pré-requisitos aqui para a gente poder dizer que a f é inversível. Então, a f vai ser inversível se existir uma função g que cumpre todos esses requisitos que eu vou apontar agora. O primeiro, a g tem que estar definida no contradomínio da f, assumindo valores no domínio da f. O domínio da função g tem que ser igual à imagem da função f. Então, não pode apenas o domínio da g estar contido na imagem, é preciso que seja igual mesmo. O domínio da g tem que ser igual à imagem da f. A imagem da g tem que ser igual ao domínio da f. Então, o domínio da g é igual à imagem da f e a imagem da g é igual ao domínio da f. Então, é uma função que literalmente ela vai inverter a função f, a g, né? Então, o que é a imagem de uma vai virar domínio da outra, o que é domínio de uma vai virar a imagem da outra. Então, você vai literalmente inverter, né? E claro, né, como já é de se imaginar, se a f leva um x num y, essa g vai ter que trazer esse y num x de volta, né? Que é o que eu escrevo aqui nessa última propriedade aí. Que é o quê? Você fazer a composta da f com a g de x, isso tem que dar o próprio x. Ok? Então, f de g de x é igual a x para todo x no domínio da g. E também a g da f de x tem que ser igual a x para todo x no domínio da f. Né? Então, se você tem aqui, digamos aqui, uma função, você tem aqui um conjunto A, né? E aqui você tem um conjunto B, e uma função f, que sai de A e chega em B, né? Se a f aqui, então, leva os pontos de A em B, né? Digamos que a f faz isso daqui, né? Leva esses pontos aqui. O que a g vai ter que fazer? A g vai ter que desfazer isso, né? A g vai ser uma função, então, que vai fazer o contrário. Ela vai sair do B, e vai chegar no A, né? E vai trazer os pontos de volta. Ela traz os pontos que foram levados, né? Dessa maneira, se você tem aqui, por exemplo, um ponto x, esse ponto aqui é quem? Esse ponto aqui é o y igual o f de x, né? Então, o que acontece? A g, que é a função inversa aqui, que eu quero que seja a função inversa, ela vai ter que trazer esse y, que é o f de x, de volta no ponto x. De volta no ponto x. Né? Ou seja, eu vou ter que o g do y, que é f de x, tem que ser trazido de volta no x. Por isso que eu tenho a propriedade o quê? G composta com f de x igual o próprio x. Okay? E se eu tivesse começado com a g e depois voltado com a f, aí teria que valer a mesma coisa. Okay? Ou seja, se eu tivesse pegado o y e levado lá naquele x, né, se eu tivesse pegado o y e levado naquele x, né, então o x aqui, ele seria quem? O g de y. E eu calcular f nele, tem que levar lá de volta no y. Ou seja, né, quando a gente considerar aqui, então, o f, né, do g de y, né, então, quando você pegar o g de y, né, que é esse ponto aqui, a f tem que levar de volta lá no y. Então, isso aqui tem que ser o próprio y. Ou seja, o que você tem aqui, então, né, que o f bola g
de y tem que ser igual a y, né? E se você trocar y por x na notação, que é uma coisa comum, né? A gente costuma utilizar sempre o x para notação de função. Então, é comum trocar o y aqui por x, tomando cuidado, claro, né, de não confundir quem é o domínio de quem e quem é a imagem de quem aqui. Okay? Mas é usual, né, escrever, né, no lugar de escrever usando o y, escrever o f bola g de x igual a x apenas a fins de notações, ok? Mas se você for ser rigoroso mesmo aqui, o certo seria chamar de y ali, tá bom? Mas, para facilitar a simbologia, as notações, né, costuma-se trocar o y por x. Okay? Depois, quando fizer exemplo, vocês vão ver isso aí acontecendo. Então, né, você tem uma função f, um a e um b, beleza? Então, se existir uma função g, cujo domínio da g foi exatamente a imagem da f, e a imagem da g foi exatamente o domínio da f, né, e, além disso, né, se a f leva um x num determinado y e a g traz de volta esse y no x, né, e se a g leva um y no x, a f traz de volta o g de y naquele y que você estava, ou seja, se vale essas duas condições, ok? Então, né, a gente diz que a função f é inversível ou invertível, as duas coisas estão corretas, né? E mais, a g, se tudo isso acontecer para essa função g, né, ao invés de usar a letra g, você pode usar g igual a... Ao invés de usar a letra g, né, caso de fato verifique todas essas condições que eu mencionei aqui, né, então você pode, né, denotar g por f a menos 1. Né? E aí você vai ter o quê? Você vai ter que f da f a menos 1 de x é igual a x, né? E a f a menos 1 da f de y é igual a y, né? Aqui, para todo x pertencente, né? Não, é o contrário aqui, tá, gente? Eu troquei o x com o y aqui. Então, f da f a menos 1 de y é o y. Então, se a f a menos 1 traz um y, a f leva de volta lá no y. E se a f leva um x, a f a menos 1 traz o x. Se a f leva um x no y, a f a menos 1 traz esse y igual a f de x de volta para o x. Então, você tem essa propriedade aqui, né? Isso aqui é verdade para todo y pertencente ao domínio da f a menos 1, que é igual à imagem da f, né? E já essa condição aqui acontece para todo x pertencente, né, ao domínio da f, que é igual à imagem da f a menos 1. Então, literalmente, a inversa, você inverte a ordem aqui, tá bom, gente? Você inverte a ordem aqui. Né? Antes de eu fazer um exemplo aqui, a gente tem uma proposição, né, que diz o que, então, né? Veja aqui, ó. Nesse exemplo aqui que você tem a inversa, tanto a função f, ela é injetora e sobrejetora, né? Sempre você vai ter x diferente de y, implicando que f de x é diferente da f de y, ou seja, nunca tem dois elementos que vai num único, né? E também nunca nem sobra elementos. Você precisa ter uma relação, que quando a gente tem essa relação de bijetividade, a gente diz que é uma relação bionívoca. Então, para cada elemento daqui, você tem associado um único lá, e para cada um de lá, você tem associado um único daqui. Então, você nunca pode ter dois elementos aqui associados a um lá, né? Se isso acontecer, não vai valer a propriedade de inversão, de acordo com essa proposição aí, que diz que a função é bijetora se e somente se ela é invertível, né? Então, essa questão da bijeção, ela é importantíssima porque ela exatamente caracteriza, né, quando que existe a função inversa, ok? Quando que existe uma função inversa, né? Bom, então... a questão da função ser bijetora, ela é muito útil para isso. Você consegue, né, analisar se uma função vai ser inversível, né? Antes de você calcular a inversa de uma função, é importante você saber se a função é inversível ou não. E a função ser bijetora é uma maneira de você verificar isso. Então, ao invés de você, por exemplo, sair fazendo conta para calcular a inversa, que você a princípio nem sabe que não existe, aí a conta pode não dar certo caso não exista, né? Você pode verificar se a função é injetora e sobrejetora antes. Né? Caso você verifique isso, que sim, a função é uma bijeção, ou seja, é injetora e sobrejetora,
Então você já sabe que a função é inversível e se você calcular a inversa, você vai achar quem é essa função inversa aí. Bom, uma pergunta natural é, professor, como que eu calculo funções inversas, né? Fazer um exemplo aqui. Você tem alguns passos para calcular a função inversa, né? Suponha que você tem aqui f, né? Suponha que eu vou pegar uma função aqui com domínios reais, tá? Para facilitar o cálculo aqui. Suponha que você tem uma função f de r em r, né? Que a cada x, né? Vai ser associado um f de x dado por 2x menos 3. 2x menos 3, né? Então, a gente tem alguns passos para poder a gente calcular a inversa, né? Então, aqui, calcule a f a menos 1 de x. Então, pedindo para você calcular essa função inversa aqui. Bom, a gente tem alguns passos. Quem que é o primeiro passo? Escreva y igual a f de x. Ou seja, no nosso exemplo aqui, você vai ter y igual a 2x menos 3. Okay? Então, esse é o primeiro passo para você calcular f a menos 1. Quem que é o segundo passo? O segundo passo é isole x, se possível. Isole x, se possível. Por que se possível? Porque às vezes tem expressão que você não consegue isolar o x. Né? E aí, evidentemente, você vai ter problema na inversa. Você vai ter que fazer alguma restrição, vai ter que fazer análise de domínio, de imagem, e fazer restrição para quê? Para que você tenha uma abjeção. Em geral, se falha a abjeção, né, ou a sobrejeção, né, você vai ter problemas em isolar o x aqui. Então, essas coisas elas estão intimamente relacionadas. Né? Nesse caso aqui, se eu isolar o x, o que a gente tem? Né? Temos que, se eu somar 3 em ambos os lados daquela igualdade, eu tenho que y mais 3 é igual a 2x. Né? E se eu dividir por 2 dos dois lados, né, a gente obtém o seguinte. A gente obtém que x é igual a y mais 3 sobre 2. Né? Ou seja, x é igual a meio que multiplica y mais 3 meio. Né? E um último passo aqui, né, para a gente poder escrever a função como f a menos 1 de x, veja que eu estou aplicando na variável x. Né? Então, para ficar escrito de uma maneira como função da variável x, o que você faz agora? Você troca a variável x por y. Então, o terceiro passo é trocar x por y. Isto é, o que a gente tem aqui? Y igual a meio de x mais 3 meio. E feito isso, você tem o quê? Daí, né, a f a menos 1 de x, né, é igual a meio que multiplica x mais 3 meio, e você conseguiu calcular, então, a função inversa. Né? Isso aqui é um exemplo mais simples, que a função f é abjetora, e você tem sempre a inversa aqui. Beleza? Pessoal, por que é importante a gente trocar x por y? Né? Se a gente fosse ser bem rigoroso matematicamente, a gente não precisaria trocar o x por y, tá bom? A gente não precisaria trocar o x por y. Mas por que a gente troca? Porque, pessoal, a gente costuma fazer o gráfico das funções. E toda vez que você vai fazer o gráfico da função, você precisa do domínio, do contradomínio e da imagem da função. E você faz isso no plano xy, não é mesmo? Xy. Então, se você quer, por exemplo, esboçar o gráfico, sei lá, da função f e da função inversa, né, então você tem que mudar a variável da função inversa, ao invés de... Porque aqui ficaria o quê? Ficaria aqui, ó, f a menos 1 de y, né? Se você não trocar aqui, você poderia escrever o quê? F a menos 1 de y igual a meio de y mais 3 meio. Só que aí, quando você fosse fazer o gráfico, ficaria uma coisa meio estranha, né? Por quê? Porque aí você teria que pegar os pontos aqui no eixo y e associar os pontos aqui no eixo x, que é o contrário do que a gente faz usualmente. Né? Que a gente põe os pontos do domínio no eixo x, né? E os pontos da imagem no eixo y. E aí o que acontece? Se você fizer isso, o gráfico da função inversa, né, o domínio dele seria aqui no eixo y e o gráfico ia ficar igual ao gráfico da função f.
Então ia ficar uma coisa difícil para você analisar, né? Porque a gente sempre analisa gráfico colocando o domínio no eixo X e não o domínio no eixo Y. Okay? Então, por isso que é usual na matemática, né? Quando a gente se fala de função inversa, você trocar a variável y por x, né, e fazer essa troca aqui, para você escrever tudo como função de x. E aí você pode, no mesmo gráfico, né, esboçar quem seria a função f e a função inversa, para você ver a diferença de comportamentos. Né? Se você colocar num gráfico a função f e a função da inversa, né, e você não fazer essa mudança de variável, o gráfico vai ser o mesmo, e você vai ter dificuldade de analisar. Porque numa hora você vai ter que enxergar o domínio aqui no eixo X, e na outra hora você vai ter que enxergar o domínio lá no eixo Y. Então isso gera uma dificuldade, né? Então, ó, só para ilustrar aqui, vamos fazer o gráfico da função f, né? A função f de x é a função 2x menos 3, né? Então é uma função com inclinação 2, né? E que passa pelo menos 3 no y, né? Então aqui no y, essa função ela passa mais ou menos aqui, digamos que aqui você tenha o menos 3, né? Ela passa pelo menos 3 com uma inclinação 2. Então isso aqui seria, né? Deixa eu até fazer com outra cor aqui. Isso aqui seria o gráfico da sua f de x igual a 2x menos 3. Né? Veja que quando x vale 0, você está aqui no menos 3, né? E quando x vale 3,5, né? 3,5 não. Quando x valer 1/3, que x que eu coloco aqui que vai dar 0, né? É só eu colocar x igual a 3,5, né? Quando eu colocar x igual a 3,5, você vai ter 2 que multiplica 3,5 menos 3. Simplifica esse 2, 3 menos 3 deu 0, né? Então quer dizer que aqui é o ponto, esse ponto aqui é o ponto 3,5, tá, gente? Aqui é o ponto 3,5. Que é 1,5, né? Que o meu gráfico ele deveria ficar um pouco mais inclinado, né? Para eu respeitar a escala aqui, né? Deixa eu só fazer ele um pouquinho mais inclinado aqui. Aí isso aqui ficaria mais condizente aqui com a nossa escala, né? Aqui é o 3,5, que é o 1,5, né? E aqui eu teria o 3, vamos dizer assim. Beleza, gente? E o gráfico da inversa é o quê? É uma reta que vai ser menos inclinada, né? Que ela vai passar pelo 3,5. Agora, lá no eixo Y, então vou fazer o gráfico da inversa aqui de verde. Mudar a cor aqui, né? Então, quando o x vale 0, ela passa lá no 3,5. Então, o 3,5 tá mais ou menos aqui assim, né? 3,5. E a inclinação dela vale meio, né? A inclinação vale meio. Então, a inclinação não é tão íngreme quanto essa aqui que é múltiplo de 2, né? É meio. Então, a inclinação é menor do que 1, né? Então, você teria... e quando o x valer quanto aqui que você vai ter 0, né? Quando o x valer menos 3,5, né? Quando o x valer menos 3,5, aliás, menos 2/3. Quando o x valer menos 2/3 aqui, então no lugar do x vai ficar meio, que multiplica menos 2/3 mais 3,5. Então você vai simplificar o 2 aqui, vai ficar menos 1/3. Não, é o contrário, então. É menos 3,5, né? Não. Calma lá. Quem que eu tenho que colocar aqui, multiplicando o meio, para dar menos 3,5, né? Então, é meio vezes x tem que dar menos 3,5. Para somar com 3,5 dá 0, né? Então, x vai ser menos 3, né? Que simplifica o 2 aqui, o x fica menos 3. Então, quer dizer o quê? Que quando o x for menos 3, você vai ter menos 3,5 mais 3,5, isso vai dar 0. Então, a função verde, ela passa pelo ponto, né? Menos 3 e 0, né? Então, aqui no menos 3, ó, vai estar mais ou menos aqui assim, é onde passa o gráfico dessa função. Então, se você fizesse o gráfico, ia ser uma coisa assim. E aí tem algum ponto aí onde essas funções se interceptam, tá, gente? Funções se interceptam. Então, aqui é no menos 3. Então, veja que você consegue enxergar, então, né, ó, que a função inversa tem uma inclinação metade da função f aqui. Né? Se você não trocasse a variável e fizesse o gráfico como função de y, né, o gráfico da inversa ia ser essa linha amarela também.
Por quê? Só que aí você ia ter que mudar a maneira de analisar, né? Ao invés de imaginar que o domínio está aqui no eixo X, você tinha que enxergar isso de uma maneira totalmente diferente que o domínio no eixo Y, né? E aí não fica uma coisa legal, né? Então o interessante aqui é inverter, justamente para você ver, né, o comportamento das duas funções, né? No mesmo gráfico com o mesmo domínio. Então você meio que padroniza o domínio aqui, que é o... Aliás, não é que é exatamente o mesmo domínio, né? Que o domínio vai estar no mesmo... O domínio de ambas vão estar no mesmo eixo, né? E aí você consegue visualizar os dois gráficos. Uma curiosidade, pessoal, é a seguinte, né? Se eu considerar aqui essa reta aqui, né? Se eu considerar a reta aqui, que é... Deixa eu ver onde essas funções vão se interceptar, né? Eu não sei não necessariamente vai se interceptar naquele mesmo ponto. Onde essas funções se interceptam, né? É no ponto onde 1 meio de x mais 3 meio, né? É igual a 2x menos 3, né? Então elas se interceptam. Vamos calcular a coordenada x aqui. Então vai ficar aqui 2x menos x sobre 2 igual a menos 3, né? Menos 3 meio, né? Então 2x aqui vai ficar 3x sobre 2, né? Igual aqui a menos 6 menos 3 sobre 2, né? Então você vai ter 3x igual a menos 9. Então x é igual a menos 9 sobre 3, né? Então x é igual a menos 3. Não, então eu fiz alguma conta errada aqui. Eu quero que 1 meio de x mais 3 meio seja igual a 2x menos 3, né? 2x menos 3. Então eu quero 2x menos 3. Aqui então eu passei esse meio de x para lá, então ficou esse 2x menos o x sobre 2 que foi para lá, ok? E aqui o menos 3 vai para o outro lado mais 3, então aqui é o mais 3, pessoal. Desculpa errar esse sinalzinho de mais aí, né? Mais 3, né? E mais o 3 meio que está lá do outro lado já, né? Então eu só passei esse meio de x para o lado de lá menos, né? E o menos 3 para o lado de cá mais, então ficou dessa maneira aí. Aqui vai ficar tudo mais agora, né? Aqui mais, aqui mais 3. Então, no x igual a 3 é onde as funções vão se interceptar, né? Então, aqui você tem mais ou menos... Vamos até colocar esse 3 um pouquinho mais para cá, só para o gráfico ficar bonitinho, né? Então, aqui é o ponto 3, onde as duas funções, né? F de 3 é igual a quem? 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Né? Então, a função passa pelo ponto 3 e 3, aqui é onde ela se intercepta, né? Então, de fato, né, essa linha pontilhada em vermelho que eu desenhei aqui, né, ela passa por aquele ponto ali. Beleza? Eu só queria saber mesmo se esse ponto aqui ia ser a intersecção dessas três retas para ver se eu estava fazendo o gráfico certo, tá? Mas nem é essa a observação que eu quero fazer aqui com vocês, tá bom? Da interseção. Porque poderia se interceptar nesse ponto, mas poderia interceptar em qualquer outro ponto. Aqui, coincidentemente, as três retas se interceptou naquele ponto ali, tá? Então, foi uma coincidência desse exemplo aqui, tá bom? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa reta pontilhada aqui é a reta y igual a x. Né? É a reta que divide o primeiro quadrante em duas partes, né? Que tem um ângulo ali de π sobre 4 ou 45 graus, né? O que acontece aqui, gente? Quando você tem, toda vez que você tem o gráfico de uma função f, né? E no caso aqui essa função verdinha, que é a f a menos 1 de x, né? Que é a função meio de x mais 3 meio, né? Então, toda vez que você tiver considerar a reta y igual a x, você tem que os gráficos eles são simétricos com relação a essa reta. O que isso significa? Se você dobrasse, se aqui fosse uma folha de papel, e você dobrasse exatamente em cima da linha pontilhada em vermelho, o gráfico ia colar certinho, né? Ou, em outra maneira, se você observar, qualquer linha pontilhada que você considerar, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, se eu pegar essa reta aqui, por exemplo, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, com essa reta y igual a x,
sempre esse comprimento vai ser igual a esse, ó. Né? Se fizer 90 graus aqui, esse comprimento é igual a esse comprimento aqui. Por quê? Porque você tem uma simetria. Então, o gráfico de toda função inversa é simétrico com o gráfico da função com relação à reta y igual a x. Então, você tem essa simetria, né? Aqui embaixo, mesma coisa. Então, né? Esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui. Você tem uma simetria. Se você dobrasse o papel em cima da linha pontilhada, os gráficos iam colar perfeitamente. Isso aqui, pessoal, acontece para toda função inversa que você tem, né? Um outro exemplo de função inversa que a gente tem, né? Um outro exemplo de função inversa que a gente tem é a função f de x igual a e elevado a x. Eu já até comentei em aulas anteriores com vocês essa função aqui, né? Quem que é a função inversa de e elevado a x? A f a menos 1 de x é igual ao logaritmo de base e de x. Né? Esse é. A f aqui, né? A exponencial, quem que é o domínio dela? É os reais, né? A valores no contradomínio, que é quem? Que é o intervalo, né? Aberto no zero até o infinito. E já a função inversa, que é o logaritmo, né? O logaritmo é o inverso da função exponencial, ele está definido aonde? Lembra que a função inversa, sempre o domínio dela é a imagem da função que está invertendo? Se a imagem da função exponencial é o zero infinito, quer dizer que o domínio da função logaritmo é o zero infinito. E a imagem da função inversa, que vai ser o domínio da função aqui, né? Que vai ser todo o conjunto dos reais, né? Ou se você preferir, o intervalo aqui, menos infinito, mais infinito, né? Mais infinito, né? Fazendo o gráfico aqui, o que a gente observa, né? A gente observa, quando você faz o gráfico dessas funções, você tem que a função exponencial de x, ela faz isso aqui, passando aqui pelo ponto 1, né? E já a função logarítmica de x, ela faz o quê? Ela faz isso aqui, passando aqui também pelo ponto 1, né? E se você fizer uma reta pontilhada aqui, que é a reta y igual a x, você tem exatamente uma simetria, né? Uma simetria nessa reta. Ó. Se você ligar esse segmento aqui, por exemplo, ó, do 1 até o 1, com um ângulo de 90 graus aqui, essa distância vai ser a mesma dessa. Ok? Então, você tem a simetria, né? Se ligar pontos aqui, ó, com um ângulo aqui de 90 graus, né? Esse comprimento é o mesmo desse. Então, você tem a simetria com relação à reta y igual a x, né? Então, aqui, essa em verde aqui é o gráfico da ln de x, né? E essa em vermelho aqui é o gráfico de e elevado a x. Beleza? E aqui você pode ver claramente, né, que o domínio da f é igual à imagem da inversa, a imagem da f é igual ao domínio da inversa. E vice-versa, né? O domínio da inversa é a imagem da f, a imagem da inversa é o domínio da f. Né? Então, você sempre inverte ali o domínio. E essa função, né? Ambas as funções vão ser bijetoras, né? Como vocês podem perceber também. Então, a gente viu aqui mais ou menos como que calcula a função inversa, a característica da função inversa, né? Outros exemplos de funções inversas importantes que a gente tem também. Vamos fazer outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui. Vamos pegar a função seno. A função seno do intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, a valores no intervalo menos 1 e 1. Né? Que a cada x vai ser associado, né, o seno de x. Né? Então, o gráfico dessa função, ela faz o quê, né? O gráfico do seno. O gráfico do seno vai fazer o quê? Quando você está aqui no menos π sobre 2, o seno de menos π sobre 2 é menos 1, né? Então, você parte aqui do menos 1. O seno de 0 é 0. Então, ela passa aqui, o ponto do gráfico, né? Então, o seno de π sobre 2... Aliás, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. O seno de 0 é 0. E o seno de π sobre 2 é 1, né? Então, aqui, você está aqui no
π sobre 2 aqui. E aqui é o zero, né? É o zero pro lado de cá. E o gráfico da função, né? Da função seno, ele faz isso aqui, né? Então, veja, pessoal, que se você utilizar aqui, né? Se a gente considerar aqui, então, ó, vamos ver aqui. Aqui é o ponto 1, né? Aqui embaixo é o ponto menos 1. Então, veja que, para qualquer ponto que eu considere no intervalo menos 1 e 1, qualquer ponto aqui, né? Sempre vai ter... Deixa eu só arrumar aqui um segundinho, isso. Qualquer ponto que você considerar entre menos 1 e 1, né? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, tem um x que você escolhe aqui no domínio que chega nele. Se eu pegar esse ponto aqui, também tem um x aqui no domínio que chega nele. Ou seja, qualquer ponto que eu considere no intervalo menos 1 e 1, que é o meu contradomínio da função, sempre eu acho alguém no domínio que chega nele. Então, quer dizer o quê? Que não tem ninguém sobrando aqui no contradomínio da função. Então, essa função é sobrejetora, né? E se eu pegar qualquer x e y com x diferente de y, claramente o seno de x vai ser diferente do seno de y no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Então, x diferente de y, nesse intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, implica que seno de x sempre é diferente de seno de y. Então, essa função também é injetora. Se essa função é injetora e sobrejetora, então essa função ela é uma bijeção. E se ela é uma bijeção, ela é inversível. Ou seja, existe uma função que sai do intervalo menos 1 e 1, que sai do intervalo menos 1 e 1, e chega no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, né? E essa função a gente chama ela de arcosseno. A gente tem a função arcosseno, que sai do intervalo menos 1 e 1, chega no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Que a cada x vai te associar o arcosseno de x. Então, pessoal, muita atenção quando você faz as funções inversas aqui, né? Então, o arcosseno de x, né? É uma notação que a gente usa. Professor, por que você não usa seno menos 1 de x para denotar a função inversa? Você está usando outra letra, que é o arcosseno, né? Para não ter o perigo de confundir com isso daqui, né? Porque o seno menos 1 ele pode significar que é 1 sobre seno de x, né? Então, para não ter esse perigo de confusão, a gente coloca um nome diferente para a função inversa do seno, que a gente chama de arcosseno. Beleza? Se a gente fosse fazer o grafo dessa função arcosseno aqui, né? A gente teria que analisar de que maneira aqui, né? Então, você ia ter que... Eu vou marcar em verde aqui para ver se eu não tentar confundir o mínimo aqui a notação, né? Tirar essas marcações que eu fiz aqui também. Para despoluir o gráfico aqui. Então, ó, o arcosseno, o domínio dele é menos 1 e 1, né? Então, você vai ter mais ou menos aqui assim o menos 1, mais ou menos aqui assim o 1, mais ou menos aqui o menos π sobre 2, né? Porque π sobre 2 é 3,14 dividido por 2. Então, dá 1,50 e alguma coisa, né? Então, é um pouquinho menos e um pouquinho mais que 1 menos π sobre 2 e o mais π sobre 2, né? E o π sobre 2 aqui, né? Então, quer dizer o quê? Que o gráfico do seno, né? Então, quer dizer, o arcosseno de menos 1 é quem? O arcosseno de menos 1, né? Se o seno leva o menos π sobre 2 no menos 1, o arcosseno traz o menos 1 no menos π sobre 2, né? Então, o gráfico, ele vai vir aqui assim. Ele vai estar aqui. Se o seno leva 0 no 0, o arcosseno traz o 0 no 0. Então, ele passa aqui por esse ponto também, né? E acontece o quê? Se o seno leva o π sobre 2 no 1, o arcosseno traz o 1 no π sobre 2, né? Então, ele passa aqui por esse ponto também, né? Marcando aqui esses pontos aqui. Beleza? Então, quer dizer o quê, pessoal? Que o gráfico do arcosseno, ele vai fazer isso aqui, ó. E veja que você tem exatamente aqui uma simetria com relação à reta y igual a x, né?
Lembra que eu tinha falado da reta y igual a x? Você tem uma simetria na reta y igual a x, ó. Que os gráficos são simétricos com relação a essa reta aí, né? Então, o que está em amarelo aqui, o que está em verde é o arco seno de x, né? E o que está em amarelo é o seno de x. Então, aqui você compara tanto a função seno quanto a sua inversa arco seno. A mesma coisa, professor, mas se eu pegasse, ao invés de pegar o intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, eu pegasse o seno de 0 a π. Vamos ver o que acontece se você pegar o seno de 0 a π? Então, pega a função seno agora definido de 0 a π, né? Vamos dizer que a valores menos 1 e 1. Que a cada x vai te associar um valor chamado aqui seno de x. Beleza? Muito bem. Então, ó, o que acontece, né? Se você analisar o gráfico dessa função aqui, né? O seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 vale 1, e o seno de π vale 0 de novo. Então, o gráfico do seno aqui, ele vai ser alguma coisa desse tipo aqui assim. Onde aqui você tem o π. Né? Bom, aqui a gente vai começar a ter vários problemas aqui, né? Vamos analisar, né? Aqui em cima, então, eu tenho o valor 1, né? Aqui embaixo eu tenho menos 1, né? E por quê? Sai do 0 π no menos 1. Então, a gente tem vários problemas. Primeiro, ó, se a gente analisar bem aqui, né? Se eu pegar um ponto aqui no contradomínio, né? Que é o intervalo menos 1 e 1, né? Que é o intervalo que sai daqui do menos 1 e vai até lá em cima, no 1, né? Que sai daqui e vai até aqui em cima, né? Se eu pegar esse ponto aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer uma reta horizontal aqui, eu vejo que tem um ponto aqui e um ponto aqui. Então, aqui eu tenho um ponto x, aqui eu tenho um ponto y, onde claramente x é diferente de y, porém, o seno de x é igual o seno de y, não é mesmo? Então, eu tenho x diferente de y, implicando que o seno de x é igual ao seno de y. Ou seja, o que eu concluo, então? Né? O seno aqui, o seno de x, com esse domínio 0π, o seno de x não é injetora. E mais, eu falo mais para você. Se eu pegar, por exemplo, um y0 aqui embaixo, tem algum x0 tal que o seno de x vai dar esse número negativo? Não, né? Por quê? Porque de 0 a π, o seno de x só dá valores positivos. Então, quer dizer o quê? Tem um cara sobrando aqui no contradomínio do seno, que é de menos 1 e 1, né? Então, lembrando que o contradomínio aqui, ó, é todo esse intervalo aqui. Né? Ou seja, existe y0 pertencente ao contradomínio menos 1 e 1, tal que não existe x0 satisfazendo o seno de x0 igual ao y0, né? Por quê? Porque o y0 aqui eu peguei do lado negativo do eixo y, né? E o seno de 0 a π só dá isso aqui. Então, quer dizer o quê, pessoal? O seno, se eu pego o domínio 0π e o contradomínio menos 1 e 1, o seno ele deixa de ser uma função injetora, ele deixa de ser sobrejetora, né? Então, ele não é bijetora, né? Na verdade, para falhar a bijeção e a função inversa, bastaria que não fosse injetora ou sobrejetora. Nesse exemplo específico aqui, né, ele não é sobrejetora e nem injetora, né? Mas, professor, mas se eu tirar a parte negativa, né, vim aqui e colocar só o 0. Então, agora eu não teria mais essa parte de baixo aqui, ó, no contradomínio. Então, a função agora ela é sobrejetora, porque todo elemento de 0 a 1 aqui no eixo y tem alguém no eixo x associado a ele. Então, ela é sobrejetora. Porém, ela continua não sendo injetora, né? Porque você tem dois elementos x e y indo no único cara naquele intervalo. Então, ela continua não sendo bijeção. Então, ela também não é inversível. Então, não tem o arcosseno para a função seno quando ela está definida de 0 a π. Né? E quando que vai ter, então? A função seno ela só vai ser inversível mesmo, gente, quando ela estiver definida do menos π sobre 2 a π sobre 2 a valores no intervalo menos 1 e 1.
Então, é um intervalo onde você tem a função seno inversível e onde você tem definida a função arcosseno. Isso aqui é muito importante, porque às vezes as pessoas veem o arcosseno e acham que o seno sempre é inversível. E não, se você não tiver aqui o domínio correto, né, o seno ele não vai ser uma função injetora, não vai ser sobrejetora e nem nada, né? Não é injetora nem sobrejetora, então não é bijeção. Consequentemente, aí, né, você não pode ter a inversa nesse caso aqui, né? Um outro exemplo que aparece muito no cálculo, né? Um outro exemplo que aparece muito é a função tangente de x, né? Função tangente de x, né? A função tangente, né? Para ela ser função e ser inversível, está definido o arco tangente, ela tem que estar definida aqui no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, né? Há valores no intervalo menos infinito mais infinito, okay? Onde a cada x é associado aqui a tangente de x, né? E se a gente olhar o gráfico, né, a gente vai ter aqui no π sobre 2, aqui no menos π sobre 2, né? A tangente de 0 é 0, né? E quando o x se aproxima de π sobre 2, que é 90 graus, a função vai para o infinito. Quando se aproxima de menos π sobre 2, a função vai para menos infinito, né? Então, a função tangente, ela tem esse comportamento aqui, né? E essas retas onde o gráfico se aproxima, mas nunca toca, né? Essas retas aqui são chamadas de assíntotas verticais. Assíntotas verticais, ok? Então, né? Aqui assume que está passando no mesmo ponto aqui, tá, pessoal? Assume que está passando no zero, que é a origem zero, né? E, então, essa função aqui, você pode ver que se x é diferente de y, sempre a tangente de x é diferente da tangente de y, no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E qualquer ponto que você considera no eixo y, sempre você vai achar alguém lá no eixo x que é levado nele via função, né? Via a função. Então, ela é injetora, é sobrejetora, então essa função é uma bijeção, né? Claro, assim como lá no seno, se você mudar esse intervalo aqui, você vai perder aí a bijetividade e vai deixar de existir a função inversa, né? Então, a função inversa aqui existe, né? A função inversa existe e é o arco tangente de x, né? Que está definido aonde agora? No intervalo menos infinito mais infinito. Há valores no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, ok? Onde a cada x é associado aqui o arco tangente de x, né? Então, aqui tira esse x daqui, é o arco tangente só, né? Que a cada x associa o arco tangente de x. Fazendo o gráfico aqui, né? A gente constata o quê? A gente constata aqui o gráfico da tangente, né? Você vai ter uma simetria com relação à reta y igual a x, né? Então, agora aqui você vai ter aqui o π sobre 2. Aqui embaixo você vai ter o menos π sobre 2, né? As assíntotas agora não vão ser verticais, elas vão ser horizontais, né? A tangente de 0 é 0, então o arco tangente de 0 também é 0. Então, a função ela também passa aqui, né? Nesse ponto 0, né? E ela faz o que agora? Ela vem do menos infinito, né? Chega aqui no 0. Opa. Aliás, ela vem do menos π sobre 2, chega no 0, né? Quando o x vem de menos infinito, ela vem aproximando do menos π sobre 2, né? Deixa de aproximar e aproxima no 0. E aqui ela vai se aproximar de novo lá, tá bom? Isso aqui que vai acontecer. Então, esse aqui é o arco tangente de x, beleza? Se você colocasse no mesmo gráfico aqui, você ia observar o seguinte, né? No mesmo gráfico aqui, você ia observar o quê? Que essa função ele ia fazer uma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. E você ia ter aqui, né? Se você considerasse aqui a reta y igual a x, né? A reta y igual a x, você ia ter uma simetria com esses gráficos aí nessa reta y igual a x. Beleza? Então fica aí essa curiosidade também aí da relação da função inversa. Isso aqui, pessoal, são os exemplos mais clássicos de função inversa, tá? Claro que tem diversos outros exemplos aí. Vocês dão uma olhada no livro aí que vocês vão ver depois. Deixa eu só ver aqui se eu falei de tudo que eu queria falar de função inversa, né? Então ficou uma aula bem completa, tá, gente? Que eu falei desde função injetora, sobrejetora, já associei com a função inversa, defini
a função inversa para vocês, tá bom? Basicamente, então, o que eu queria falar nessa aula de hoje era isso, né? Dei os exemplos aí das funções seno, tangente, exponencial, para dar uma ideia para vocês, né? Dessas funções inversas. Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo, né? E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos vocês aí, ok? Então, até mais, gente.